Débora, Fernanda Manhota, eu vou puxar para cá para o estúdio para trazer mais dados da pesquisa do Instituto IDEA, essa série que a gente tem trazido aqui no 360 por estado pêndulo. A gente já falou dos dois estados lá do sudoeste americano, Nevada e Arizona, aqueles mais próximos da fronteira com o México, que são dois estados pêndulo. A gente já falou de Geórgia e Carolina do Norte, estados do Sun Belt, ali do cinturão do sol, ali mais ao sul do país. Agora a gente vai em direção a essa região que é chamada de Muralha Azul e a gente começa pelo estado do Michigan, que fica ali, o Wisconsin de um lado, onde está a Kamala Harris, que a gente mostrou a imagem, vai estar Donald Trump, e depois tem também a Pensilvânia, um pouco mais a leste da costa dos Estados Unidos. Mas está aqui os números gerais do Instituto IDEA para o estado do Michigan. Kamala Harris, 48% das intenções de voto, Donald Trump, 46%. Os indecisos e outros candidatos estão ali, somam no total 6%, 2% para outros e 4% de indecisos. Essa diferença está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E vale lembrar de novo, sempre lá nos Estados Unidos, eu citei o exemplo do Conan Roy, um dos filhos do magnata Logan Roy na série Succession. Lá nos Estados Unidos é possível sair candidato de forma independente ou por partidos menores. Isso é permitido ali pelo sistema americano, mas como a gente pode ver, eles interferem muito pouco ali, mexem na margem aí do resultado geral. A gente já pode passar para a próxima tela, que tem alguns recortes que a gente tem trazido, que é o seguinte: primeiro de tudo, recorte de gênero. Também no caso do Michigan, mas com uma menos vantagem de ambos os lados, mais homens apoiando Trump do que Kamala Harris, embora essa porcentagem aqui está dentro da margem de erro. No caso das mulheres, Kamala tem uma vantagem acima da margem de erro, mas não tão grande quanto ela tem em outros estados que a gente já trouxe aqui nessa série desde o início da semana. Mas, de qualquer modo, continua ocorrendo essa tendência de que Trump vai melhor entre os homens e Kamala vai melhor entre as mulheres. Outro recorte que a gente vai mostrar, que a gente ainda não tratou nos outros estados, faixa etária. E aí o que acontece? Kamala Harris também tem uma vantagem aqui mais significativa com os eleitores mais jovens, de 18 a 29 anos, 52 a 41. A gente vai avançando aqui nesse miolo da idade aqui, empate praticamente, no caso aqui numérico, nessa faixa de 30 a 44 anos, 47% para cada um deles. No caso dos eleitores de 45 a 64 anos, também praticamente um empate numérico, 47 para Trump, 48 para Kamala Harris. Para os mais velhos, acima de 65 anos, aí sim surge uma vantagem numérica de Donald Trump. No limite da margem de erro, lembrando que como aqui a gente segmentou o universo total de entrevistados, a margem de erro tende a aumentar, mas entre os eleitores com mais de 65 anos, 51% preferem Trump, 46% preferem Kamala Harris. Próximo recorte que a gente vai mostrar na tela, por escolaridade, e aqui segue a tendência que a gente viu nos outros estados. Também a gente vai falar da localização, de onde as pessoas moram, mas quando a gente olha pela escolaridade, praticamente 2/3, 2 em cada 3 americanos que votam no estado do Michigan preferem Kamala Harris, e tem esses que têm diploma universitário preferem Kamala Harris, e 27% estão com Donald Trump. Para aqueles que não têm diploma universitário, o pêndulo se inverte. 61% preferem Donald Trump, 36% Kamala Harris. Quando a gente olha nessa comparação população urbana, população rural, mais uma vez, uma clivagem muito clara. Na população urbana, 64 a 31 a favor de Kamala Harris. Na população rural, 59 a 35. A gente não mostrou aqui no gráfico, mas só olhar rapidinho. No caso da população suburbana, aqueles que moram nos subúrbios de Michigan, Michigan é um estado que tem, por exemplo, a cidade de Detroit, que é tão importante e tão simbólica da desindustrialização. Para quem já viu, uma série de filmes mostram isso. Tem um filme fantástico do
Clint Eastwood, chamado Gran Torino, que é muito emblemático dessa decadência da indústria automotiva americana. Um filme violento, forte, mas que retrata muito bem essa situação. Um filme já de uns 15 anos, mais ou menos. E no caso da população suburbana do Michigan, é 48 a 46 a favor de Kamala, ou seja, também uma situação de empate técnico. Por fim, um recorte de questão étnico-racial, que é tão crucial em vários estados. Na população asiática, de outras etnias, uma situação praticamente de empate, 45 para Trump, 48 para Kamala. Entre os afro-americanos, aí sim, uma ampla vantagem de Kamala Harris, 89%, 8% só para Donald Trump. Inclusive, só para falar disso aqui, uma rápida digressão, um dos que se manifestaram com essa questão étnica e de raça muito forte a favor de Kamala Harris ontem foi ninguém menos do que LeBron James, um dos maiores astros em atividade, se não o maior da NBA, inclusive jogando pela primeira vez, é o primeiro grande astro americano da NBA jogando no time com o próprio filho, estreando nessa temporada. Entre os latinos, uma vantagem para Kamala Harris no estado do Michigan, 55% a 38%. E entre os brancos, aquela tendência que a gente viu em vários outros estados, 61% para Donald Trump, 34% para Kamala Harris. O que a gente percebe, né, nessa situação aqui dos asiáticos e outras etnias, uma situação de empate técnico entre os afrodescendentes, ampla vantagem para Kamala Harris, entre os brancos, ampla vantagem para Donald Trump e entre os latinos, no caso do estado do Michigan, alguma vantagem para Kamala Harris.